Olá, minhas caras, olá, meus caros, olá, meus pequenos repolhos. Vamos em frente, vamos continuar a ler as meditações de Descartes. Lá, a terceira que eu falei era Pauleiro, né? Então, vamos enfrentar isso, tá? Vocês vão lendo o texto, leiam cada trecho que eu vou comentar, leiam ele antes com calma em casa, tem pausa no vídeo, tá? Não tem pressa nenhuma, façam isso ao seu tempo e vão tentando acompanhar, tá? A exposição do texto, tá? Bom, vamos lá. A gente estava no parágrafo 15, então vamos voltar lá para o parágrafo 15 e começar a leitura, tá? Há ainda uma outra via para pesquisar se entre as coisas das quais tenho em minhas ideias, há algumas que existem fora de mim, né? A terceira via aí aparece quando a gente tem, então, não aquela das ideias adventícias, né? Das ideias fictícias. Bom, é uma outra via. Vamos ver, então, agora o que a gente começa a descobrir acerca, então, da realidade dessas ideias que nós temos, tá? A saber, caso essas ideias sejam tomadas, deixa eu subir aqui meu rostinho, sejam tomadas, opa, caso essas ideias sejam tomadas somente na medida em que são certas formas de pensar. Eu chamei para vocês atenção, olha, a forma aqui tem um certo significado que é bastante particular, tá? Não reconheço entre elas nenhuma diferença ou desigualdade, e todas parecem provir de mim de uma mesma maneira. Mas, considerando-as como imagens, dentre as quais algumas representam uma coisa e as outras uma outra, é evidente que elas são bastante diferentes entre si, né? O que é de comum entre as ideias? Que elas são formas de pensar, que elas estão presentes no meu pensamento. O que é diferente? Aquilo que elas dizem, aquilo que elas representam, o conteúdo representacional delas, tá certo? Se eu tenho a ideia de um cavalo, de uma baleia e de uma universidade, obviamente, cada uma delas representa coisas muito diferentes. Eu não vou confundir uma baleia com uma universidade. Mas todas elas estão da mesma forma, do mesmo modo, na minha mente. Elas estão formalmente presentes na minha mente do mesmo modo. E vão se acostumando com esse vocabuláriozinho, tá? Pois, com efeito, aquelas que me representam substâncias são, sem dúvida, algo mais e contêm em si, por assim falar, mais realidade objetiva, isto é, participam por representação no maior número de graus de ser ou de perfeição do que aquelas que representam apenas modos ou acidentes, tá? Bom, o que é que significa isso? Como é que o nosso amigo Descartes agora começa a falar de substâncias, né, de representar substâncias? Até agora ele não tinha falado disso, né? Até agora ele estava falando lá da dúvida, do conhecimento, do que é mais simples, mais difícil de conhecer, daquela distinção. Substância não era uma palavra que estava sendo utilizada aqui pelo Descartes, né? No entanto, ele aparece aqui de um modo absolutamente comum. Ai, gato. Bom, e vejo, tá? São naquela... Oh, para! Estragar. Não, não é para estragar a poltrona. Onde é que eu estava? Bom, vejam só. Ele começa a falar aqui de realidade objetiva, tá certo? E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, tá? A gente pode continuar a ler o texto e tentar entender do que ele está falando quando fala em realidade objetiva, formal e assim por diante. Mas, como nós somos estudantes, como a gente confia e agradece ao trabalho que foi feito por todos os outros estudiosos e leitores que vieram antes da gente, a gente também pode simplesmente se ajudar, né? Tornar essa tarefa mais fácil. E, por exemplo, se a gente vai lá no dicionário Cottingham e procura página, né, 137, 138, né? Vocês vão encontrar lá realidade, tá? E vão ver que o nosso amigo Descartes estabelece uma diferença entre realidade formal e realidade objetiva. Lembra das formas, tá? Bom, agora começa a aparecer isso aí. Segundo o princípio causal de Descartes, deve haver pelo menos tanta realidade na causa quanto no efeito, que já vai aparecer daqui a que aparece aí, né? Tudo que é representado objetivamente em uma ideia deve estar presente em sua causa, não somente de forma objetiva e representativa,
mas em realidade atual, formal eminentemente, tá? Esqueçam a distinção entre causa formal e iminente, que me interessa aqui, não tem muita importância também, tá? Mas vejam, bom, tem uma diferença, então, entre realidade objetiva e realidade formal. Tem uma diferença entre aquilo que é o formal e aquilo que é o objetivo, tá? Em Descartes. E vejam que esses termos não são usados em sentido contemporâneo, no sentido, digamos assim, comum, tá certo? Objetivo a gente tende a associar com aquilo que, digamos assim, é garantido de fora pelo objeto do nosso conhecimento, por aquilo que a gente está vendo, né? Que é fidedigno aquilo que está sendo dito, né? Esse objetividade muitas vezes é sinônimo de confiabilidade, fidedignidade, de estar sendo coerente, né? Com a realidade, né, de ser imparcial também e assim por diante. Bom, não é isso, tá? E formal, muitas vezes, é concebido justamente como oposto de, ou pelo menos em contraste com o objetivo, que é material, que tem a ver com conteúdo, enfim, e assim por diante, né? Formal é uma coisa, digamos assim, abstrata, que tem menos pregnância na realidade, tá? Não é os sentidos que Descartes usa são sentidos bem peculiares que é bom vocês com os quais é bom vocês se acostumarem. Então vamos lá fazer o quê? Ler o que o John Cottingham, que é um estudioso de Descartes, né, editor do Cambridge Companion de Descartes, tem a dizer para a gente sobre a realidade objetiva. É constante em Descartes o contraste entre os termos objetivo e formal. Então, vocês já sabem, né, que objetivo se opõe a formal, formal se opõe a objetivo. Não que sejam opostos, tá? Mas são, digamos assim, aspectos diferentes ou modos diferentes de considerar uma realidade, ou a gente vai ver também uma ideia, né? Vamos ver agora. Uma ideia, segundo Descartes, pode ser considerada ou do ponto de vista psicológico, uma certa modificação da consciência, ou do ponto de vista representacional. Descartes designa no primeiro aspecto como realidade formal de uma ideia, enquanto o segundo é a realidade objetiva, né, de uma ideia. Então, eu posso ter algo como psicologicamente uma ação ou uma modificação da minha consciência, e isso é a realidade formal de uma ideia, e eu posso ter como um conteúdo representacional. Quando eu imagino uma substância, baleia, tá? Eu imagino uma série de coisas com ela. Mamífero grande, que vive na água, que respira por um buraco lá em cima, que aparece no Moby Dick, tá? Enfim, tá? Ou pelo menos aquilo que define o que é baleia, na verdade. É isso com que está preocupado o Descartes. Então, na minha definição de baleia, entra um certo conteúdo, tá? A natureza de uma ideia é tal que não requer de si qualquer realidade formal, a não ser que extraia, a que extrai do meu pensamento. É um trecho justamente das meditações, da terceira meditação que a gente está lendo. Mas para que uma determinada ideia contenha determinada realidade objetiva, deve-se certamente extraí-la de uma causa, tá certo? Então vejam que estranho, tá? Aliás, antes de dizer porque é estranho, também vamos já ler as linhas seguintes, aí eu vou para a explicação. Descartes aplica a distinção entre realidade formal e realidade objetiva não somente às ideias, mas também às entidades e objetos, tá? E nesse caso, uma realidade formal, algo que tem realidade formal, é aquilo que tem, vejam só, existência atual extramental. Então, o formal é a realidade, tá? Então, esta xícara aqui, tá? Ela tem uma existência formal. E por que ela tem uma existência formal? Opa! Porque ela existe fora de mim, tá certo? Ela existe atualmente, porque há uma relação causal entre esta xícara aqui e a ideia, né, que objetivamente eu represento, tá? Então, qual é o conteúdo objetivo? Qual é a ideia objetiva da minha xícara? A ideia objetiva da minha xícara é objetos com um certo formato, destinado a conter líquidos, feito com um certo material, e assim. Eu estou me representando objetivamente a ideia de xícara. E quando eu tomo essa xícara, né, quando eu digo, esta xícara aqui contém o meu chá, e de onde eu estou tomando meu chazinho, tá? Eu estou falando em termos da realidade formal ou atual.
dela, tá? Formal, então, não tem a ver com abstrato, com o que está fora da realidade, com o que é virtual, tá? Ao contrário, o formal é o que se confunde com o atual em sentido aristotélico, que se associa, pelo menos, com o atual em sentido aristotélico, e, portanto, aquilo que tem a ver com a realidade externa, que a gente chamaria hoje, com o que a gente chama de a realidade do mundo externo também, tá? Enquanto o objetivo tem a ver justamente com o fato de ser sobre um objeto, tá? Então, a realidade objetiva do Descartes, uma coisa que é interessante, vocês podem perguntar para o Evandro quando tiverem aula com ele, ela guarda certos aspectos que remetem à noção posterior, lá do século XIX, começo do século XX, de, por exemplo, intencionalidade, né, que existe primeiro em Brentano e depois em Husserl, né? O modo objetivo de consideração das ideias é o modo da consciência, é o modo no qual a gente examina os conteúdos das nossas representações, das nossas ideias no interior da nossa consciência, colocando, por assim dizer, tá, não é o vocabulário do Descartes, mas para vocês entenderem, em suspenso a sua realidade externa, tá certo? Como se eu dissesse em suspenso para lembrar a epoquê husserliana, tá, mas não é, mas é um pouco o movimento de espírito, né, que o Descartes nos pede. Então, vejam, paradoxalmente, a realidade objetiva é aquela que existe na mente de um sujeito, enquanto a realidade formal ou atual é aquela que existe fora, né, independentemente, ou que pelo menos remete a algo externo, independente da mente do sujeito, tá certo? Lembrem isso, tá? Guardem isso, tá? Objetivo, né? Aqui dentro. Formal é igual a atual, fora, né? Remete a coisas diferentes do mero ato, do mero conteúdo da minha ideia, tá? E vejam, outra coisa que aparece nesse trecho é que aquilo que é formal, o aspecto formal das ideias e dos nossos juízos, tá? Tem a ver com o fato deles serem ações da nossa mente, é o nosso espírito trabalhando. Um é o conteúdo do nosso espírito, outro é o nosso espírito trabalhando. E quando o nosso espírito trabalha, né, que ele tenta justamente fazer o quê? Essa ligação, né, com a realidade externa, atual, fora das coisas, ou com a causa das ideias que estão em mim, tá? Bom, então o que eu tenho que fazer é me perguntar, bom, como é que eu chego a ter ideias objetivas ou formais na minha mente e o que essa investigação pode me dizer, tá certo? Bom, outra ideia que vai aparecer aqui é a ideia de causa, né, que é central, tá certo? Eu não vou ler para vocês o verbete sobre causa aqui do dicionário Descartes, simplesmente porque ele é enorme, tá? Veja. Causa, tá aqui, causa formal iminente, lá que a gente viu, página 33, o causa começa, né, em 28. Então, é um verbete de 5 páginas, né? Mas vejam, ele, é claro, ele está retomando, em grande parte, a teoria da causalidade aristotélica e medieval, e também introduzindo algumas modificações, principalmente no vocabulário que ele utiliza. Então, quando Descartes fala de causa, tá, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ele não está se referindo ao conceito de causa que vai se tornar operativo nas ciências modernas. Ele não está falando de causa no sentido simplesmente de uma sucessão de eventos em que a gente considera que o evento A produz o evento B por uma ligação mecânica, de choque e impulso, por exemplo, ou por uma ligação física qualquer, ação à distância, assim por diante, tá? Causa tem um sentido muito mais amplo, né? E que tem a ver com aqueles modos de compreender ou explicar que a gente chama as 4 causas aristotélicas. Inclusive, o vocabulário aristotélico reaparece, né? Quando Descartes está falando de causa, tá? Eu não vou ler aqui, entrar no detalhe da discussão cartesiana de causa, mas tenham isso em mente, tá? Se tiverem dificuldades, leiam lá o artiguinho, qualquer coisa voltem para Aristóteles para ver a teoria das causas, vejam, por exemplo, como é que o Tomás de Aquino tratava as 4 causas aristotélicas e assim por diante, e agora, né, a gente pode voltar lá, então, para o nosso parágrafo, tá? E o que ele diz, então, vamos voltar, né? As coisas que representam substâncias têm mais realidade objetiva, né?
participam de maior número de graus do ser de perfeição do que aquelas que representam apenas modos ou acidentes, tá? Por quê? Bom, porque quando eu concebo uma xícara amarela, eu atribuo a ela uma série de propriedades, uma série de ideias que a acompanham, né? E, portanto, eu tenho, digamos assim, um conceito, uma ideia cheinha, com muitas marcas características, tá? Já se eu considero o amarelo, qual é a característica do amarelo? É inerir, estar presentes nas outras coisas. Eu não posso considerar, portanto, o amarelo. Eu não tenho uma ideia, de fato, do amarelo, pelo menos não como um conteúdo objetivo, tá certo? O que eu tenho são coisas amarelas e assim por diante. Substâncias, provavelmente, então, tem, nesse sentido, mais realidade objetiva, né, que os seus acidentes. Lembre-se que substância é basicamente aquilo que existe por si e da qual nós predicamos as coisas, da qual nós dizemos as coisas, né? Então, homem é a substância para o sentido do homem que ele é honesto, que ele é músico, que ele é palmeirense, né? Enquanto os acidentes são aquelas coisas que são predicadas das substâncias, né? Mas não podem ser predicadas em si mesmo, né? Eu posso dizer que o homem é honesto, que o homem é palmeirense, que o homem é músico, mas eu não posso dizer que palmeirense e aí completar uma frase. Eu tenho que colocar um artigo definido, eu me refiro a uma substância, né? Então, propriedades não podem ser predicadas, né, em si mesmas, por si mesmas somente. Elas sempre estão, digamos assim, colateralmente, né, e de modo, portanto, ontologicamente dependente, né, das substâncias. Nesse sentido, então, vejam só, que há um grau do ser ou de perfeição. E, mais uma vez, é uma doutrina tipicamente... Deixa eu tirar aqui o stop share, estou falando um monte de coisa. Isso é uma doutrina que é tipicamente medieval. É uma doutrina segundo a qual a realidade possui graus ou uma hierarquia de ser, né? Como uma pirâmide, tá certo? Uma imagem que a gente encontra, por exemplo, muitas vezes, é aquela do que dá título ao maravilhoso livro do Arthur O. Lovejoy, que vocês todos deveriam ler, que se chama A Grande Cadeia do Ser, The Great Chain of Being, né? E a ideia típica dos medievais, né, típica da concepção de cosmos, de universo ordenado que eles têm, é que há uma gradação, né, entre os seres. A gente tem aqui embaixo, começam os seres inanimados, as pedras, a terra, a matéria, né? Depois nós temos as plantas, os seres que, digamos assim, têm apetite, né, e desejo de se alimentar, sobreviver, mas não tem, digamos assim, locomoção, né? Depois você tem os animais, né? Depois você tem os seres humanos que estão lá no alto, né? Que estão lá no alto porque são racionais. Eles têm em comum com Deus a racionalidade, né? O fato de serem espíritos significa que eles são racionais e dividem essa racionalidade com Deus. Então, eles estão mais próximos do topo dessa pirâmide, né? E vem Deus? Não, vem os anjos no meio, tá? A gradação, tá? Ela lembra, obviamente, aquelas coisas órficas, né? Segundo a qual o que está mais próximo da terra, da matéria, outros pitagóricos também, né? É mais decaída, ruim, né? E aquilo que é mais espiritual, né? Mais afastado, que é puramente espiritual e afastado da matéria, é o mais perfeito, né? Pedras ou a matéria inconsciente, obviamente, é o grau mais baixo da existência. A matéria, digamos assim, semiconsciente, entre aspas, as plantas ou diriam os micróbios, né? são anêmonas, sei lá o quê, são um segundo grau, os animais que se movem, tem uma certa interação com o ambiente, né? E, finalmente, nós, seres humanos. Nós, seres humanos, nós participamos, digamos assim, dessas duas naturezas. A natureza espiritual, divina, né? E da natureza corpórea das coisas criadas, né? E lembra-se, as meditações fecham, né, com essa conclusão, elas fecham com uma chave que é justamente remete a esse lugar particular de Deus do homem na criação, tá? Entre o homem e Deus tem os anjos, né? Que são seres puramente racionais, puramente espirituais, né? Que não têm corpo nenhum, mas também não são divinos, né? Porque eles próprios são criaturas e não criador, né? Para os medievais, vocês aprenderam isso em geral, né? Em filosofia medieval, né?
Os anjos não são pessoinhas com asas, né, que aparecem aí para falar as coisas e para fazer com que você não tropece em uma casca de banana, tá? Anjos são entidades imateriais, né, que vivem em domínio de puros espíritos e que qual a função deles? É uma grande discussão de qual é a função deles. A função, normalmente, é justamente permitir uma comunicação, né, entre o reino do puro espírito, que é Deus, né, e o reino desse espírito meio mulambento, né, que é o ser humano, tá? Por isso eles estão em posição intermediária. Então, tem essa grande cadeia, né, do ser, tá? Bom, e vejam, né? E essa ideia é, então, que há graus de ser. Tem coisas que têm mais ser, né? Um ser mais perfeito, né? E outras coisas que têm menos ser, ou seja, um ser menos perfeito, tá? E aqui, outra coisa importante, tá? Essa palavra perfeição, ela aparece o tempo todo, tá? E perfeição vem do latim, inicialmente, perfacere, não sei, não lembro agora se é perfacere ou perficere, tá? Acho que é perfacere. E que significa completar, tá? Realizar totalmente, perfazer, né? A perfeição é aquilo que é realizado totalmente e, digamos assim, não só aquilo que é realizado totalmente, ou seja, aquilo que é atualizado, né? Mas aquilo que é positivo, é uma propriedade positiva que existe atualmente, né? Potencialmente, mas sobretudo interessa a atualidade dela, né? Nos seres, tá certo? Isso é uma perfeição. Perfeição não é um bolo perfeito ou um show perfeito, tá? Perfeição é uma propriedade positiva, né? Que pertence aos seres, tá? Bom, por isso também tem graus de perfeição, ok? Muito bem, vamos continuar. Eu falei que era pauleira, vamos continuar agora. Vamos agora tentar ficar um pouco no texto, tá? Sem recorrer a coisas externas a ele, tá? Mas veja, vamos voltar lá para o nosso texto. Pá. Além do mais, tá? Aquela pela qual eu concebo um Deus soberano, eterno, infinito, imutável, onisciente, onipotente, criador universal de todas as coisas que estão fora dele, aquela, digo, tem certamente em si mais realidade objetiva do que aquelas pelas quais as substâncias finitas me são representadas, ok? Grande cadeia do ser. O ser que tem mais perfeição é o ser que é puramente divino, que tem todas as perfeições, puramente espiritual, que tem todas as perfeições, que é Deus, tá? Ele é soberano, né? Porque ele não dá as leis aos seres humanos, ele é eterno, né? Ele não dura eternamente, ele é eterno, isso significa que ele está fora do tempo, né? Ele é infinito, tá? Isso significa, então, que não dá para quantificar ou medir Deus em grandezas, né? Toda aquela discussão lá do Nicole Cursa, né? Sobre se aproximar assintoticamente de Deus, né? Imutável, onisciente, onipotente, criador universal de todas as coisas que estão fora dele, tá? Agora, outra coisa que é interessante vocês perceberem nessa passagenzinha aí é o seguinte, tá? Isso aí é um livro do John Cottingham, aliás, ele tem um livro que tem, ou é o Kenny, ou tanto Kenny quanto o John Cottingham são filósofos católicos, tá? O Kenny, se eu não me engano, é padre, e eu acho que o Cottingham também ou era padre ou foi padre, tá? Mas, enfim, um dos dois tem um livro que se chama O Deus dos Filósofos, né? Em que a tese central é justamente, olha, o Deus dos filósofos é bem diferente do Deus do sujeito que está na igreja no domingo, ou do crente que passa distribuindo panfleto aqui na rua, ou do muçulmano que está lá na mesquita rezando, tá? O Deus dos filósofos é justamente esse Deus que é, vejam só, soberano, eterno, infinito, imutável, onisciente, onipotente, criador universal de todas as coisas que estão fora dele, tá? Isso é Deus para os filósofos, né? Não é Jesus Cristo, não é Alá, não é, sei lá, né? Evair no time de 93 do Palmeiras, né? A gente é essa concepção, né, de Deus dos filósofos, tá? Bom, e agora, vamos ver onde é que ele quer chegar com isso, tá? Agora é coisa manifesta pela luz natural que deve haver ao menos tanta realidade na causa existente total quanto no seu efeito, tá? Pois de onde é que o efeito pode tirar sua realidade, se não de sua causa, tá? E como poderia essa causa lhe comunicar se não a tivesse em si mesmo, tá? Primeira coisa, tá? Ó, manifesta pela luz natural. Eu sei que, todo mundo sabe que, tá? É verdadeiro e evidente,
Não vou provar, tá? Péssimo, tá? Hoje qualquer pessoa colocaria em dúvida, né, a validade desse axioma. Isso é um axioma que é apresentado pelo Descartes nesse momento, né, sem prova. Coisa manifesta pela luz natural que deve haver ao menos tanta realidade e na causa eficiente e total quanto no seu efeito, tá? Lembre-se que causa eficiente é aquela que produz, aquela que é eficaz, aquela que realiza o processo de transformar algo, né, por exemplo, uma causa formal, no sentido de uma ideia, em um produto da poiesis, né, por exemplo, no mundo real, uma coisa concreta. Tá? Então, a causa eficiente é aquilo que produz, ou cria, ou realiza, né? Então, que dá realidade, que é eficaz em atribuir realidade a um outro objeto diferente dele, tá? Então, por exemplo, né, o homem, o escultor, é a causa eficiente, né, da estátua. Ele que faz a estátua. De onde é que o efeito pode tirar sua realidade, se não da sua causa, tá? Bom, para nós, isso é muito estranho, tá? Porque, para nós, causas, tá, são entendidas simplesmente como uma sequência de eventos na qual a gente pode considerar alguns anteriores como produzindo aqueles que ocorrem depois, justamente causando aqueles que ocorrem depois. Em termos concretos, isso significa simplesmente que um se sucede ao outro, o que, quando um se verifica, o outro também se verifica. No nosso conceito de causalidade da ciência moderna, não há nenhum tipo de relação, de semelhança entre a causa e o efeito, tá? Flutuações quânticas podem causar o Big Bang, tá? Provavelmente algum físico me corrigiria aqui, tá? Mas só para vocês entenderem a ideia, tá? Não há nenhuma semelhança entre as flutuações quânticas lá, de uma espuma quântica muito rarefeita, né? E o universo produzido a partir desse Big Bang, né? Ou, assim, enfim, tá? Muito bem. Mas, na visão medieval, vamos tentar entender, né, o que ele quer dizer com isso. Imagine, né, que eu tenho, então, por exemplo, uma pedra fria e o sol quente, né? E essa pedra fria vai ser esquentada pelo sol. Nesse processo, a gente tem uma realidade, o calor do sol, que é passada, que é transmitida para outra realidade, a pedra que estava fria. E qual é o limite dessa causa eficiente? Quanto eu posso produzir de calor, por exemplo, nisso com o sol? Bom, não vai poder ser jamais maior que o calor do próprio sol, né? Veja, nós, seres humanos, somos seres materiais, vivos, né? E a gente pode, por exemplo, pela nossa ação eficiente, produzir estátuas, relógios e computadores, tá? Vamos pegar computador para não ter que entrar em exemplos complicados, tá? A gente pode produzir bolas, relógios, louça para almoço, para jantar, certo? Bom, em nenhuma dessas coisas existe mais realidade. Nenhuma dessas coisas produzidas pelo homem está um grau acima dele na escala de realidade. As coisas que a gente produz não têm consciência ou espírito que nós temos. A gente pode até eventualmente produzir coisas com vida, sei lá, se a gente considerar que produz no laboratório ou faz para usar nos animais, sei lá. Bom, mas a vida que está presente, que eu posso passar de fato, é a vida que eu próprio possuo. Eu posso passar a minha vida para um filho, né? E o meu filho vai ser o quê? Vai ser mortal, né? Criado finito, como eu sou mortal, criado finito. Né? Ele não pode passar, eu não posso passar uma vida imortal para meu filho, porque aí seria ou eu não posso ter um filho anjo, tá certo? Que seja um puro espírito, porque isso significaria que eu estaria colocando nele um grau de ser, né, mais elevado que aquele que eu próprio possuo. Eu teria mais efeito na causa do que eu mesmo. Se seres humanos fossem capazes de produzir a pura racionalidade ou espiritualidade dos anjos, né, eles estariam colocando uma coisa que eles próprios não têm na sua criação, que é justamente essa pura espiritualidade ou pura racionalidade desligada do corpo, tá certo? Mas a ideia é sempre que a causalidade, de uma certa forma, é esse transportar, esse dar o ser de um ser existente para outro, de uma entidade para outra.
tá? Então, a entidade que dá o ser sempre vai poder dar menos ser que ele tem. Então, a entidade produzida está sempre um nível abaixo em relação a ele, né? Nesse grau das perfeições. Daí decorre, vejam só quantas coisas decorrem disso, né? Que é óbvio e evidente pela luz natural, mas que ninguém concordaria com Descartes. Não somente o nada não poderia produzir coisa alguma, mas também que o que é mais perfeito, isso é que contém em si mais realidade, não pode ser uma decorrência, uma dependência do menos perfeito, né? É sempre do mais perfeito, Deus para o menos perfeito, né? Bom, é esse o caminho das coisas. E esta verdade não somente é clara e evidente nos seus efeitos, que possuem essa realidade que os filósofos chamam de atual ou formal, tá vendo? Onde é que se manifesta esse tipo de causalidade em que há transmissão de ser, tá? Na causalidade atual, na causalidade formal, na causalidade que tem a ver, então, com a modificação da consciência, e tem a ver também com a existência fora da mente, tá? Bom, e esta verdade não é somente clara e evidente nos seus efeitos, que possui essa realidade que os filósofos chamam de atual formal, mas também nas ideias, onde se considera somente a realidade que eles chamam de objetiva, tá? Bom, esse axioma da causalidade, de que nunca há mais efeito, mais ser no efeito que na causa, é um axioma que se aplica tanto à realidade formal, né, das ideias, quanto à sua realidade objetiva, né? E veja a consequência disso. Parar de novo também, porque isso é importante. O que significa dizer que isso se aplica à realidade objetiva das ideias? Significa, por exemplo, dizer que eu, um ser finito e criado, não posso, por mim mesmo, sozinho, tá? Pela minha capacidade, pelo meu ser, produzir, por exemplo, a ideia de algo que é infinito e de algo que é incriado, que é causa de si mesmo, que não é causado por outro, né? Porque eu mesmo não sou infinito, eu sou finito, eu sou limitado no tempo e no espaço. Porque eu mesmo, né, sou então imperfeito, né? E eu não posso então ter a ideia de eu sou criatura e não posso ter a ideia de um ser que é criador, não posso então produzir sequer na minha mente essa ideia, tá? Então, por exemplo, para eu ter a ideia de Deus formalmente, eu tenho que existir um Deus, tá? E para ter a ideia de Deus objetivamente, a gente vai ver, também tem que existir um Deus. E aqui começa a prova da existência de Deus, uma das provas da existência de Deus de Descartes, né? Que é uma coisa bastante complicada, né? A prova tem várias idas e vindas, ela não é totalmente convincente, alguns vão chamar de uma prova ontológica, outros vão dizer que não é bem uma prova ontológica, e assim por diante, tá? Mas vamos avançar um pouquinho e ver algumas coisas, né, sobre o nosso Descartes, tá? Então, logo em seguida, lá no parágrafo 17, ainda aparece o formalmente, eminentemente. Deixa eu ler os exemplos para vocês, que eles esclarecem um pouco, eu acho, tá? Por exemplo, aqui, ó, a pedra que ainda não foi, não somente não pode começar agora a ser, se não for produzida por uma coisa que possui em si formalmente ou eminentemente tudo o que entra na composição da pedra, ou seja, que contém em si as mesmas coisas e outras mais excelentes do que aquelas que se encontram na pedra, tá? Aqui é citado formalmente, eminentemente, tá? Não tem muita importância, mas eu vou explicar para vocês mesmo assim. O ponto é o seguinte, tá? Digamos, olha, a realidade que eu possuo formalmente é, por exemplo, a realidade de ser um ser vivo, tá? E eu posso passar essa realidade, né, ao meu filho. E eu passo, quando eu passo essa realidade de ser um ser vivo para o meu filho como causa eficiente, né, o que eu faço é atribuir a ele tanto ser quanto eu tenho, né? Agora, tá? Onde é que eu estava? Estou aqui no... Deixa eu achar aqui onde é que eu estava. Sim, estava aqui, né? Formalmente ou eminentemente, tá? Agora, eu também posso possuir uma certa realidade eminentemente, tá? E aqui significa, simplificando, não é o significado do Descartes, tá? Mas é o que significa, assim, exageradamente, muito mais do que precisa, tá certo? Quando eu pego uma caneta, por exemplo, e escrevo com ela, né? Eu estou, digamos assim, causando, né, formalmente
ela escrever, mas eu tenho uma capacidade enorme em relação a essa caneta, eu poderia fazer várias coisas com ela, né? Digamos assim, as minhas habilidades incluem muito mais do que simplesmente a capacidade de escrever, né? Então, eu tenho muito mais do que eu preciso para ter essa pequena relação causal com a caneta, né? Ou, imaginem que eu quero saber quanto 2 mais 2 quanto 2 mais 2. E eu digo, né, calculo lá 2 mais 2 igual a 4. O resultado da minha operação, digamos assim, tá? Vamos considerar que ele foi causado, né, objetivamente por uma ação do meu espírito, tá? Bom, eu tenho essa capacidade eminentemente, não meramente formalmente, porque do mesmo jeito que eu produzi um resultado em uma operação de adição simples, de soma simples, eu posso produzir infinitos resultados em infinitas operações muito mais complexas. Tá? Eu tenho muito mais capacidade do que aquela que eu estou colocando de fato na capa, tá? Então, é só isso, tá? Mais ainda, vamos lá embaixo. A ideia de calor da pedra não pode estar em mim se não tiver sido aí colocada por alguma causa que contém em si ao menos tanta realidade como aquela que concebo no calor ou na pedra. Tá? Então, para eu ter ideia do calor na pedra, tem que ter a realidade do calor na pedra que é transmitido para mim, né? E então, tem uma ideia que tem pelo menos a pedra tem que conter pelo menos tanta realidade quanto aquela que eu concebo ou atribuo a ela, tá? Mas isso significa também, né, que como existem uma causalidade eminente, tá? Eu também tenho seres que têm a capacidade de colocar em mim coisas que são muito maiores do que aquelas que eu posso conceber, né? Então vamos lá. Pois, ainda que essa causa não transmita a minha ideia, nada da sua realidade atual ou formal, nem por isso se deve imaginar que essa causa deve ser menos real. Mas deve-se saber que, sendo toda ideia de uma obra do espírito, sua natureza é tal que não se exige de si nenhuma outra realidade formal além daquela da que recebe e toma de empréstimo do pensamento do espírito, do qual ela é, vejam só, apenas um modo, uma maneira ou forma de pensar, tá certo? Bom, tá? Ponto de toda essa argumentação é a causa é uma coisa que se transmite para o efeito de um modo em que há sempre mais realidade, mais ser na causa do que no efeito, tá? E agora eu vou ir para frente, tá? E vamos ver onde é que o Descartes quer chegar com isso, tá? Vamos pular um pouquinho, ó. Lá no final desse parágrafo 17, que é bastante longo, tá? Em um certo momento, ele vai dizer isso aqui. Ainda que possa ocorrer que uma ideia dê origem a outra ideia, aqui, ó, cuja causa seja como um padrão ou original, na qual toda a realidade ou perfeição esteja contida formalmente em efeito, a qual só se encontre objetivamente ou por representações nessas ideias. Tá? De sorte que a luz natural me faz conhecer, evidentemente, que as ideias são em mim como quadros ou imagens que podem, na verdade, facilmente não conservar a perfeição das coisas de onde foram tiradas, mas jamais podem conter algo de maior ou de mais perfeito. Ou seja, todas as minhas ideias contêm, né, possuem um certo conteúdo objetivo. Esse conteúdo objetivo pode ser sempre menor, mas nunca pode ser maior, né, do que o ser, a causa que produziu esse conteúdo em mim. Portanto, se eu tenho a ideia de algo que é infinito e perfeito, foi algo infinito e perfeito que o colocou em mim, né, e não eu mesmo que o criei. E vamos lá. Enfim, que concluirei de tudo isso? É o que a gente quer saber, Descartes, né? Concluirei que se a realidade objetiva de alguma das minhas ideias é tal que eu reconheça claramente que ela não está em mim, nem formal, nem eminentemente, que por conseguinte não posso eu mesmo ser-lhe a causa, daí decorre necessariamente que não existo sozinho no mundo, mas que há ainda algo que existe e que é a causa dessa ideia. Tá? Vejam como o argumento dele é convoluto, tá? Ele tem idas e vindas, ele é um argumento
às vezes circular, às vezes em espiral, né? Ao passo que, se não encontrar em mim uma tal ideia, não terei nenhum argumento que me possa convencer, me certificar da existência de qualquer outra coisa além de mim mesmo, pois procurei todos cuidadosamente, não pude até agora encontrar nenhum, tá? Bom, então, aí a gente vai ter todo o final, né, dessa discussão aí do Descartes, tá? O parágrafo, eu não vou ler tudo, tá? Porque senão a gente vai demorar 50 mil horas. No parágrafo 19, que é bastante importante, tá? Tem uma referência à duração, que é fundamental, porque o tempo é uma coisa que nem sempre é tematizada adequadamente quando a gente está lendo Descartes, e precisa ser, né? E quando ele fala, né? Ele retoma o exemplo da cera, deixa eu procurar aqui para vocês, está no 19. Tá. Bom, eu vou ler aqui no texto, não estou achando aí no negócio, mas se vocês acompanhem, tá? O que eu concebo claro distintamente quando eu conheço minha cena? Voltando lá para o argumento 2. Grandeza, ou extensão e longura, largura e profundidade. A figura que é formada pelos termos e pelos limites dessa extensão. A situação que os corpos diferentemente figurados guardam entre si. E o movimento e as modificações dessa situação, aos quais podemos acrescentar a substância, a duração ou número. Tá? Bom, outras coisas são qualidades secundárias, blá, blá, blá. Pode acontecer que se encontre, tá, nessas ideias, aparece lá no, procure no texto, uma certa falsidade material, a saber, quando elas representam que nada é, como se fosse alguma coisa, tá certo? E aí ele vai dar alguns exemplos. Eu não vou entrar na discussão, mas sabe, tem uma discussão importante do Descartes sobre a falsidade material ou não das nossas ideias. Então, tem vários tipos de falsidade no Descartes, tá? Bom, e ele examina tudo aquilo que pode causar o tipo, uma ideia que seja infinita e perfeita em mim, como, por exemplo, a ideia de Deus, tá certo? Bom, não acha, não encontra, então agora vamos lá para o 22, tá? Que ele encontra Deus. Portanto, resta tão somente a ideia de Deus. Se eu tirei tudo, a única causa, né, eficiente, que contém, tanto objetivamente quanto formalmente, mais realidade do que eu, que pode ter colocado esse raio de ideia de Deus em mim, é Deus. Pelo nome de Deus, entendo blá, 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 mesma repetição e tal. E aí vejo a consequente, a consequência. Parágrafo 22, seção 22, né, dessa terceira meditação. É preciso necessariamente concluir tudo que foi dito antes, que Deus existe, pois, ainda que a ideia de substância esteja em mim, pelo próprio fato de ser eu uma substância, eu não teria, todavia, a ideia de uma substância infinita, eu que sou um ser finito, se ela não tivesse sido colocada em mim por alguma substância que fosse verdadeiramente infinita. Ok? Então tá. Depois, em relação ao restante, tá? Eu não vou ler. O que ele vai fazer, né, no texto? Ele lê o texto, tenta entender, tá? Ele vai tentar mostrar como todas as coisas criadas não podem ter causado isso em mim, né? Ele vai também tentar dizer, bom, agora que eu sei que Deus existe, como é que eu sei que ele não me engana, tá? Bom, ele não me engana basicamente porque ele é bom, porque se ele me enganasse, se ele incluísse a falsidade material das ideias, isto é, representar ideias que não possuem realidade formal, né? Eu estaria sendo enganado, ele não seria sábio, ele seria imperfeito, né? Blá, blá, blá. Portanto, não existe um Deus enganador, né? É a conclusão lá do parágrafo 40, tá? E finalmente, né? Então, Deus existe, ele é perfeito, ponto, tá? Se Deus existe, ele é perfeito, garante nosso conhecimento, como é que nós nos enganamos? Tema da quarta meditação. Vamos ficar por aqui. Eu acho que eu não vou depois ler de novo o texto da quarta, da quinta, da sexta meditação, embora sejam mais curtos, tá? Mas só chamar atenção para um outro aspecto, tá? Dessas meditações finais, para a gente poder terminar o Descartes e começar, então, a estudar a recepção do Descartes, como é que isso chega nos ingleses, nos britânicos, e depois como é que isso vai dar no Hume, passando também pelos
pelos alemães, tá? Ok? É isso, meus tomatinhos. Overdose Descartes para todos, tá? Leiam o texto, leiam as passagens que eu não li também, vejam como tudo isso se encaixa, tá? Usem essas ferramentas, dicionários, a tradução, digamos assim, para decifrarem o texto e ficamos por aqui. Até logo, minhas couves de Bruxelas, até logo, meus caros e minhas caras, ok?